Fala galera, e aí, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Alisson. Hoje é a nossa última aula número 23. Hoje você vai aprender como eu faço, né? Como que você pode aprender aí também a analisar as ações, tá? Como ontem, na nossa aula passada, né? Nós aprendemos a como analisar os fundos imobiliários. Hoje nós vamos aprender aqui, trouxe algumas características para vocês aprenderem analisar uma ação, beleza? E esse entendimento aqui você consegue levar para qualquer outra ação, beleza? Então, tamo junto, vamos lá e vamos para a aula. Lembrando, galera, que se você não assistiu a aula anterior de como analisar os fundos imobiliários, volta uma aula e você precisa assistir, beleza? E também já quero soltar a maior notícia de todas, tá? Amanhã, sexta-feira, às 9 horas da noite, aqui mesmo no YouTube, às 9 horas da noite, nós teremos uma live, tá? Eu vou trazer um aulão de tudo que nós já passamos, né? Hoje é a aula 23, então amanhã vai ser o encerramento dessas 8 semanas da sua transformação financeira. Então amanhã a aula vai ser um resumo desde lá do básico, você sair das dívidas até você ter uma carteira blindada, tá? Como que nós blindamos a sua carteira, o que é diversificação, como nós podemos trazer isso ao nosso favor. Essa aula tá imperdível e vai ser ao vivo amanhã aqui mesmo no YouTube. Você não pode ficar de fora amanhã às 9 horas. Beleza? Então agora sim, vamos lá para a aula. Então vamos lá, galera. Por quê? Se nós estamos falando de uma ação, quero lembrar para você esse pequeno detalhe. Se nós estamos falando de uma ação, então quer dizer que nós estamos falando de uma empresa, né, de um ativo. Então quando nós vamos colocar uma ação na nossa carteira, nós devemos analisar vários aspectos, não é apenas um ou dois, porque nós estamos falando de uma empresa, você vai ser sócio dela. Aqui, de antemão, já quero falar que a minha estratégia, que a sua também deve ser, é investir para o buy and hold, é investir para o longo prazo. É você pegar essa empresa quando você for investir e trazer ela para você como sócio. Essa daqui é a parte que a galera acha mais difícil, mas pelo contrário, é a mais fácil, porque se no longo prazo a tendência é você não mexer, não sair da sua posição e pelo contrário, só entrar, só comprar, você vai ver o poder desse longo prazo dos juros compostos ao seu favor. Não é uma recomendação de compra, tá? Vou usar a empresa aqui Itaúsa para a gente entender alguns parâmetros e referências para você analisar aí da sua casa. E na aula passada eu trouxe um site sobre fundos imobiliários, tá? Então hoje sobre ações quero falar para vocês um site que chama Status Invest. Então através dele eu vou colocar umas fotinhos aqui para você entender sobre essas ações da Itaúsa, tá? Não é compra e venda, mas vou trazer para vocês algumas referências dessa ação, beleza? E o primeiro indicador que eu analiso, que você também deve analisar aí, é o seguinte, é o ROI, tá? É o retorno sobre o patrimônio líquido. Algumas pessoas ainda falam em inglês, que é o Return on Equity. Então, esse valor aqui, esse indicador, é quando a empresa tem tem maior capacidade de gerar lucro. Então, quanto mais você investe, mais você tem de retorno. Aqui, só para trazer como referência para você, eu acho ideal, acho interessante que seja um ROI acima de 10. No Itaúsa, aqui está um ROI de hoje, que eu vi aqui, né, de 13,2. Então, aqui pode ser que já seja interessante para você. Se você for bem ousado, aqui já é interessante você colocar de 15 para cima. Beleza? Então, se o ROI é de 10, se você coloca R$100, você vai ter R$10 de lucro, entende? Por isso que eu acho interessante. Quanto maior o ROI, melhor. Beleza? Vamos para o segundo indicador que eu analiso, que é a dívida líquida sobre a EBITDA. Dívida líquida quer dizer o endividamento. Então, se a empresa tem muita dívida e o seu caixa não sobrepõe sobre isso, tem alguma coisa errada. Então, precisa ser analisado. Já o EBITDA é o lucro operacional, ou seja, o lucro antes de juros, de impostos, de depreciação. Então aqui tem uma leve sacada aí para você. Quando você for analisar esse indicador, ele tem que ser até 3 vezes o valor, tá? Se for mais que isso, toma cuidado, tá? Falando aqui da Itaúsa, tá 0,08%, então ainda
tá dentro, beleza? Então, o terceiro indicador que você precisa analisar é o famoso PL, preço sobre lucro. Então, todos esses resultados, essas referências aqui do Itaúsa está dando 11,6. Então, quer dizer, 11,6 está dado em anos. Então, quer dizer que você colocando os seus investimentos hoje, o seu capital, você vai ter, né, de lucro um retorno em 11 anos. Tá? Então, em 11 anos você consegue ter esse valor de volta. Teoricamente, né, quanto menor for essa referência, mais rápido você tem o seu dinheiro de volta. Tá? Como eu fiz alguns estudos recentemente, posso até fazer um vídeo mais sobre isso, que eu não vi depois, mas quando eu analisei da última vez o Banco do Brasil, por exemplo, estava um PL de 4, então é um valor baixo que vale a pena ali você entender mais e se fizer sentido você pôr em carteira. Mas, por exemplo, se você pega a Magalu, ela está num PL enorme, né? Mas aqui, por isso que eu falo, não vale a pena você analisar apenas um tipo de indicador fundamentalista. Aqui cabe a pena você analisar outros tipos, né? Ou esse conjunto de indicadores que nós estamos falando aqui, para você analisar e colocar em carteira. E lembrando também, de novo para vocês, que o ideal é você analisar as empresas do mesmo setor. Então, se nós estamos falando de varejo, compara entre varejo. Estamos falando de banco, compara entre os bancos, beleza? Aqui já me pergunta, mas Alisson, o preço importa? Sim, o preço importa. Porque, por exemplo, não tem como eu comprar uma caneta se você me fala que ela está custando R$100. Então, não vai importar isso aqui para você? Vai. Então, não vale a pena você comprar uma caneta que seja R$100. É a mesma coisa uma ação, né? Você vai ser sócio de uma empresa, sendo que ela está muito cara. Então, o preço faz sentido você colocar em carteira. Por que, de fato, que vale mais sentido ainda? Não só pelo valor se ela está cara ou não. Tem que pensar no rebalanceamento. Quando você coloca lá em carteira, por exemplo, tem uma carteira de 10 ações. Então, hoje está num preço, você comprou, todas estão valendo ali 10%. Mas, daqui a um tempo, isso vai oscilar. Tem ações que vai ficar de 15%, tem ações que vão ficar de 8%. E aqui está o parte do rebalanceamento. Você vai colocar, se fizer sentido para você, todas com 10%. Então, tem umas que você vai colocar mais, tem outras que você vai colocar menos. E aqui, essa é uma das estratégias, tá, de rebalanceamento. Mas eu vou falar mais sobre isso na nossa aula ao vivo amanhã no meu YouTube às 9 horas da noite. Beleza, galera? Então você não pode perder. E se gerou alguma dúvida também, deixa aqui nos comentários que eu vou te responder. Então vamos lá para o nosso quarto indicador que nós devemos sim analisar, que é o P sobre VP, ou seja, é o preço sobre o valor patrimonial. Aqui nós olhamos e sabemos se essa ação ela está muito cara ou está muito barata, se tem oportunidade de compra ou não. Tá? Então aqui, falando da Itaúsa, ela está 1,54%. Então, ou seja, ela está 54% mais cara. E se você voltar na aula anterior, eu fiz um cálculo mostrando como que se faz essas contas. Tá? É a mesma coisa lá para os fundos imobiliários e nós analisamos com as ações. Se você ficou até aqui, eu vou trazer um over delivery para vocês, trazer mais um indicador que é o Dividend Yield. Dividend Yield é a taxa de retorno que você vai ter ao investir numa ação que vai cair bonitinho ali na sua conta, isento de imposto de renda. Bom, isento até agora não sabemos até quando, né? Mas vamos lá. Paulo Guedes falou que vai colocar uma taxa aí de imposto de renda, mas vamos acompanhar sobre isso. Por enquanto, até agora, Dividend Yield não tem, né, o valor que nós recebemos de dividendo, que é o lucro, tá, que sai do caixa da empresa lá que nós recebemos, não tem ainda imposto de renda, mas vamos acompanhar isso daí. E isso é um indicador que você precisa analisar. Trouxe por último porque não pode pegar necessariamente esse indicador aqui e você trazer como uma verdade absoluta. Aqui precisa trazer esses outros ensinamentos, essas outras indicadores, essas análises fundamentalistas que você precisa fazer antes de você olhar o Dividend Yield, beleza? Então toma cuidado se esse Dividend Yield está muito alto, porque tem alguma coisa ali por trás. Fechou? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esquecem que amanhã nós temos um encontro marcado, nosso aulão ao vivo, desde o basicão lá até você blindar a sua carteira, beleza?
Não esqueça, amanhã aqui no meu YouTube às 9 horas da noite temos um encontro marcado. Beleza? Também me segue aqui no Instagram para você ficar atento e não perder mais novidades. Tá bom? Galera, tamo junto, fiquem com Deus e vamos dominar os nossos investimentos. Abraço!